Fala galera, Luiz Otávio com mais um tutorial de tecnologia aqui para você e hoje continuando com o nosso cursinho de Python, a gente vai falar sobre como formatar valores utilizando os modificadores aqui das funçãozinhas format e do fstrings que a gente vem utilizando já há algum tempo nessas aulas aqui, certo? Vou te mostrar um exemplo prático aqui, só para você entender mais ou menos do que a gente está falando. E aí, depois eu te passo a teoria e a prática de novo. Então, por exemplo, se eu tenho o número 10 aqui e o número 2, a variável 2 aqui, aliás, desculpa, de novo, se eu tenho uma variável chamada num1 com valor 10 e outra variável num2 com valor 3 aqui, e aí eu quero, por exemplo, colocar a divisão desses dois valores numa outra variável, então num1 dividido por num2, certo? Simples assim. E aí eu dou um print nessa divisão aqui. Então, divisão. Vamos executar isso aqui. E aí a gente tem esse valor lindo aqui na tela, que é o 3.3333333 e termina com 5. Um número gigante, certo? Suponhamos que eu queira colocar 3.33 na tela. Eu só quero arredondar esse valor aqui, certo? Para eu fazer isso daqui, eu posso utilizar tanto a função .format como a função fstrings aqui, né, que a gente vem utilizando nas aulas anteriores. Para eu utilizar a função format, eu vou deixar esse print aqui do mesmo jeito e vou colocar, por exemplo, aqui duas chaves, entre aspas, né, claro, .format. E aí vou colocar entre parênteses a minha variável, certo? Então aqui a gente já viu isso em aulas anteriores, que essas chaves aqui estão representando essa divisão aqui no caso, certo? Então se eu exibir isso aqui na tela, eu estou exibindo exatamente a mesma coisa. Porém, para eu utilizar um modificador aqui, eu poderia colocar aqui dentro dois pontos, ponto 2f, certo? E aí aqui dentro eu estou falando o seguinte, eu coloquei os dois pontos para eu falar para o interpretador do Python que aqui vai ter uma formatação. E aqui dentro da formatação eu estou falando ponto 2, que seriam duas casas decimais, e f, que é um número de ponto flutuante, porque eu sei que o retorno dessa divisão é um número de ponto flutuante. Então vamos executar isso daqui, e agora você vê o número 3.33 na tela, certo? E se eu quiser utilizar isso aqui com fstrings, eu posso fazer dessa maneira, f, e aí eu coloco as duas aspas, e aí aqui dentro eu coloco as duas chaves e o nome da minha variável, que no caso aqui é divisão. E aí agora eu quero formatar ela, então a mesma coisa, eu coloco dois pontos, ponto 2f, certo? E aí eu executo isso daqui, e eu tenho o mesmo valor, 3.33 na tela. Então vamos ver aqui na teoria como é que funciona isso daqui. Quando eu quero trabalhar com strings, eu utilizo o dois pontos s, certo? Por exemplo, se eu tenho aqui uma variável nome, igual a Luiz Otávio, e eu quero formatar uma strings, então print, coloco o f aqui, duas aspas, coloco a minha string nome, e aí se eu quero formatar ela, eu coloco dois pontos s. Aqui no caso, eu só estou falando que esse valor é uma string. Então não estou formatando, não estou fazendo nada. Só estou falando que esta variável é uma string. Então se eu executar, vai ser exibido simplesmente Luiz Otávio na tela, certo? Como você viu aqui. Então beleza, para strings a gente utiliza o s. Para números inteiros a gente utiliza o d, o de dígito, né, no caso. Para números de pontos flutuantes, a gente utiliza o f. E para a gente fazer aquilo que eu te falei, dois pontos, né, no caso, um ponto, o número de casas decimais que você quiser, e o f. Por exemplo, dois pontos, ponto, sei lá, 10 casas decimais, f. Ou então, duas casas decimais, f. Ou uma, se você quiser uma casa decimal, dois pontos, um f. Certo? Aqui embaixo, a gente tem uma coisa mais interessante ainda. A gente pode falar que a nossa string vai ter um tamanho padrão, certo?
Por exemplo, se eu quero que a minha string ou qualquer valor, um inteiro ou um número de ponto flutuante, se eu quero que o meu valor tenha um tamanho específico, por exemplo, eu quero que meu número tenha 10 casas, sempre tenha 10 casas. Eu posso preencher o meu número com zeros, se eu quiser. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos continuar utilizando... Aliás, não, mentira. Vou deixar só essa variável número 1 e essa variável número 1 tem o valor 1, certo? Então, se eu der um print nessa variável, num 1, a gente tem o valor 1. Eu gosto sempre de imprimir na tela para você ver o que acontece aqui. Então, num 1, nada demais aqui, certo? Só tem o valor 1 na minha variável. Deixa eu diminuir essa telinha um pouquinho. Beleza. Então, essa variável só tem o número 1. Se eu quiser que esse número 1 tenha 10 casas, porém, que as casas que ele não preencheu sejam preenchidas por zeros, eu posso fazer da seguinte maneira, ó, f, e aí eu coloco entre aspas aqui, e aí, ó, se eu não colocar as chaves, vai aparecer simplesmente num 1 na tela, certo? Eu não sei se eu te mostrei esse exemplo anteriormente, mas se você não põe as chaves, o valor que você colocou aqui é exibido explícito na tela, certo? Não o valor da variável. Então, vamos pôr isso aqui dentro de chaves. E aí, aqui dentro, eu vou falar o seguinte, vou colocar 2 pontos, e aí a gente vai cair nessa regrinha aqui, certo? Eu quero que o meu número seja preenchido com zeros, eu quero que os zeros fiquem à esquerda do meu número, então eu utilizo o sinal de maior que, e eu quero que sejam 10 zeros. Aqui é o seguinte, só para você entender, não são 10 zeros que serão adicionados aqui. Na verdade, eu estou falando que esse valor aqui vai ter 10 casas. Então, por exemplo, como eu já tenho um número 1 aqui, o restante aqui será preenchido com zeros mais essa unidade aqui. Então, por exemplo, serão 9 zeros que serão adicionados aqui. Vamos exibir isso aqui para você ver. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros e mais um 1, certo? Eu falei que a minha variável deveria ter 10 casas. Então, a variável mais esse valor tem que ter 10 casas. Vamos criar uma outra variável aqui, num2 igual a, por exemplo, a 1150. E aí eu vou fazer a mesma coisa com essa variável aqui, certo? Então, vou colocar o f, 2 aspas, vou abrir as chaves, vou colocar o num2, 2 pontos, eu quero que ele seja preenchido com zeros, à esquerda dele, né, no caso, e que ele tenha 10 casas. Então, se eu executar isso aqui, você vai ver que ele vai ter a mesmíssima quantidade de casas do num1 aqui. Porém, serão 6 zeros aqui e mais essas 4 casas que a gente tem aqui. Então, vamos executar isso aqui para você ver. Aqui, ó, tá vendo? Ó, tenho 6 zeros aqui e mais as 4 casas que a gente tinha anteriormente, certo? Se eu quiser que esse zero fique à direita, por exemplo, eu posso simplesmente mudar o sinal de maior que para menor que. Aqui eu deixei escrito aqui para você ver, ó, o sinal de maior que vai à esquerda, sinal de menor que vai à direita, e o circunflexo coloca o nosso número no centro da variável aqui no caso. Então vamos pôr, por exemplo, no centro. E aí vou executar. Você vê que agora o meu número, ó, 1150, está aqui no centro e aí foi adicionado 6 zeros, porém 3 zeros à esquerda e 3 zeros à direita. Então você pode também colocar os zeros à direita. Então vamos executar. E agora o meu número ficou totalmente à esquerda aqui e os zeros à direita do meu número, certo? Uma outra coisa que eu posso fazer aqui é utilizar essa funçãozinha aqui que eu te mostrei anteriormente, que é 2 pontos, ponto 2f aqui no caso, para colocar casas decimais. E aí no caso eu estaria colocando casas decimais em números inteiros. Por exemplo, esse 1150, se eu quiser que ele vire um número float, eu poderia simplesmente falar que ele é um float, né? Fazer o cast aqui. Mas eu também posso formatar ele como float aqui no caso. Então, 2 pontos, ponto 2f, ele vai ter 2 casas decimais com zeros aqui. Então, vamos executar isso aqui. Então, meu número ficou 1150.00, certo? E eu também posso combinar esses valores. Suponhamos agora que eu queira adicionar os zeros
aqui à esquerda e que ele tenha 10 casas. Então agora ele vai também contar o ponto e as duas casas decimais que foram adicionadas aqui, certo? Então vamos executar isso aqui só para você ver. Aqui, ó, você vê que agora não são mais 6 zeros, são 3 zeros que foram adicionados aqui, mais o meu número, mais o ponto, mais as casas decimais aqui. Eu falo muito de números, às vezes você fica achando que isso só funciona com números, mas, por exemplo, eu posso colocar um nome aqui, e aí, sei lá, vamos colocar Otávio Miranda. E aqui, aí, eu posso formatar normalmente a minha variável aqui, então print F, vamos colocar as chaves, nome, 2 pontos, suponhamos que eu queira preencher com asteriscos aqui, essa variável e colocar o meu nome no centro, e aí eu coloco 50 asteriscos aqui para preencher a minha variável. No caso aqui, a minha variável tem... Quer ver? Vou te mostrar um negócio aqui rapidão. Se você quiser saber quantos caracteres a sua string tem, você pode utilizar a funçãozinha built-in do Python len, certo? Vou te falando isso aqui só porque eu queria saber agora qual que é o tamanho dessa string aqui. Então vamos executar. Minha string tem 14 caracteres, certo? Se eu estou pedindo ali, no caso, para ele adicionar 50, para ele fazer com que a minha string tenha 50 caracteres, eu posso subtrair ali, ó. Então ele vai adicionar 36, esse símbolo aqui, que é a hashtag, né, no caso, ao meu nome. E aí ele vai dividir esses 36. Então aqui a gente pode continuar fazendo a nossa conta aqui. Dividido por 2, ele vai dividir esses 36 aqui, 18 caracteres vão ficar desse lado aqui e 18 caracteres desse lado aqui. Então, se você quiser contar isso daqui, ó, eu posso pegar isso aqui, só para a gente ter a certeza. Posso pegar isso aqui, posso colocar dentro da minha funçãozinha len aqui. No caso, a funçãozinha len conta qualquer... objeto iterável. A gente vai aprender mais sobre isso nas aulas posteriores, certo? Então vamos ver se aqui tem 18 caracteres. E tem 18 caracteres ali, certo? Vamos mudar um pouquinho aqui agora e vamos passar a utilizar a funçãozinha format. Então aqui, por exemplo, nome formatado. Estou criando uma nova variável chamada nome formatado e agora eu vou utilizar com ela a função format que a gente já viu em aulas anteriores também. Então nome... E aí, aqui dentro, como eu te falei em aulas anteriores, a gente coloca duas chaves aqui para representar esta variável aqui, certo? Então, até se eu passar o mouse aqui, o PyCharm já seleciona a variável que será afetada por essas chaves aqui, certo? Então, aqui, como eu não estou fazendo absolutamente nada, eu posso simplesmente dar um print aqui na tela, print nome formatado, e aí, ó, você vai ver que vai ser simplesmente exibido Otávio Miranda na tela, certo? Se eu quero utilizar esses modificadores aqui para modificar minha variável, aqui dentro das chaves eu coloco 2 pontos, e aí suponhamos que eu queira preencher meu nome com, vamos supor, arrobas aqui no caso. E aí eu vou colocar as arrobas na esquerda do meu nome, do lado esquerdo do meu nome, e aí ele vai preencher com 50 caracteres de novo, certo? E eu posso executar isso daqui. E aí, ó, você vê que ele pegou a quantidade de caracteres do meu nome e aí preencheu o restante para inteirar 50 com as arrobas aqui. E se eu colocasse aqui, por exemplo, 14, que é a quantidade de caracteres que tem ali na minha string, você vê que ele não adiciona nada, porque a minha string já tem exatamente 14 caracteres, certo? Se eu pôr, por exemplo, 15 aqui e executar, vai ter uma arroba aqui do lado do meu nome. A gente também falou de variáveis nomeadas aqui no caso. Por exemplo, se eu quisesse colocar, se eu quiser chamar essa variável aqui de nome, de n, aliás, aqui dentro, eu poderia fazer isso. N igual a nome. E aí aqui eu chamo este n aqui, certo? Eu te falei nas aulas anteriores os benefícios disso aqui, porque agora eu posso, por exemplo, repetir isso daqui quantas vezes eu quiser aqui. E se eu fizer isso sem esse n aqui, vai dar um erro aqui, você vai ver. Deixa eu apagar esse n aqui. Se eu executar,
Tá vendo, ó? Tuple index out of range. Ou seja, eu tenho mais valor, eu tô pedindo para ele exibir mais valores do que eu tenho, do que eu tenho aqui, certo? Então aqui eu nomeei minha variável e simplesmente nomeei aqui dentro da chave. Eu quero que seja exibida essa chave aqui dentro das minhas chaves aqui. Então, beleza, se eu quiser utilizar a formatação aqui, 2 pontos, suponhamos que eu quero preencher com zeros à direita, com, sei lá, 20 zeros, que a minha string completa tenha 20 zeros. Então, eu coloquei n, 2 pontos, 0, e aí à direita e o número 20. Então, eu executei, meu nome ficou Otávio Miranda, e aí foi preenchido com zeros aqui ao final. E por último aqui, a gente falou também sobre os índices, né? No caso, os índices, se eu tivesse mais variáveis aqui, por exemplo, nome, sobrenome, qualquer outra coisa, isso aqui não existe, essas variáveis, então daria um erro aqui. Mas no caso, se eu tivesse várias variáveis aqui, eu poderia chamar o índice. Por exemplo, se eu quero acessar o índice que começa de 0, né? 0, 1, 2. Se eu quisesse acessar o sobrenome aqui dentro, eu poderia utilizar o valor 1 aqui no caso, certo? Vamos criar essas variáveis, sobrenome, igual a Miranda. E aí a gente tira esse Miranda daqui. E aí, vamos apagar isso daqui, esse qualquer aqui. E vamos executar para a gente ver se vai dar certinho. Então, tá vendo? Eu estou acessando o sobrenome aqui no caso, porque eu estou passando o índice do sobrenome aqui. Se eu quisesse formatar só o sobrenome, colocaria 2 pontos. Suponhamos que eu queira preencher o sobrenome com hashtags, e aí colocar o meu sobrenome no meio, e que o meu sobrenome completo tenha 50 caracteres. Então, eu posso exibir isso tudo aqui, certo? Miranda. E aí, se eu quisesse colocar outra variável aqui dentro, a variável no caso nome, eu tenho que colocar o índice 0 aqui. Então, o índice 0, se eu quiser formatar ele, 2 pontos, vamos colocar o sinal de cifrão, vamos colocar no centro também e 50 caracteres. Então, vamos exibir isso daqui na tela, para você ver que agora eu tenho vários cifrões aqui, no meu nome aqui, no caso, no meio. Aqui um espaço, porque eu dei um espaço aqui, você está vendo aqui, ó. Eu dei um espaço. E aqui, ó, a gente tem o sobrenome também formatado. Então é isso, pessoal. Uma outra coisa aqui, só para você entender uma coisa rapidinho. Se eu tiver uma variável Luiz Otávio, e aí a gente vai falar disso nas próximas aulas, é claro, mas se você quiser adiantar as coisas e descobrir algumas coisas aí por conta própria, você pode, por exemplo, digitar aqui igual, cria uma variável aqui chamada nome, certo? Essa variável é uma string. Dentro de string tem várias funçõezinhas específicas para string. Se você digitar nome ponto, você vai ver que tem vários métodos aqui que você pode utilizar com a funçãozinha string, certo? Até aqui eu já falei para você, de 0 fio aqui no caso, que preenche com zeros o tamanho que você quiser, certo? E aqui a gente tem várias coisinhas aqui, por exemplo, ljust ou writeJust aqui no caso, vou utilizar essa função aqui só para você ver, ó. Vou colocar nome igual a nome, ljust, e aí eu vou colocar a largura, vou colocar, sei lá, 10, e aqui dentro eu vou colocar 0. Aliás, vamos colocar hashtag aqui no caso. E aí eu vou dar um print nesse nome aqui. Print nome, certo? E vamos executar isso daqui. Na verdade eu acho que 10 não ia dar, porque meu nome tem mais de 10 caracteres. Então vamos colocar 20 aqui, executar. E aí, ó, você tá vendo ó, que ljust aqui, ó, ele justifica meu nome aqui, no caso, à esquerda aqui, certo? Então, ele preenche o resto do meu nome com caracteres aqui, no caso, à direita. Então, ele está preenchendo o resto do meu nome aqui com hashtags aqui, no caso, né? É praticamente a mesma coisa que a gente fez na função format ali. E aí, se você olhar também, ó, por exemplo, eu posso colocar ponto .lower, que é o meu nome. Vou dar um print aqui. Nome, é o meu nome com letras totalmente minúsculas, certo? E, aliás, ao invés de chamar isso aqui assim, eu vou chamar direto no print aqui, vou colocar um lower aqui, eu vou dar um outro print aqui, vou colocar nome.upper,
Aqui eu vou dar um outro print aqui, vou colocar nome, ponto, title, certo? Essas três funçõezinhas aqui, ó, é tudo minúsculo, tudo, tô pulando os acentos aqui só para mais rápido, tudo maiúsculo, e aqui, ó, primeiras letras maiúsculas, certo? Então vamos exibir isso aqui na tela para você ver. Então aqui, ó, eu tenho Luiz Otávio tudo minúsculo, Luiz Otávio tudo maiúsculo e Luiz Otávio com as primeiras letras maiúsculas aqui. No caso, ó, por exemplo, se eu colocar esse O minúsculo, só para você ver uma diferença ali, ó. Você vê que agora, ó, o L e o O tá maiúsculo, porque ele vai colocar todas as letras maiúsculas, ó. Se eu colocar, por exemplo, Miranda, tudo atrapalhado aqui, ó, ele vai corrigir isso pra gente, ó. Deixa eu executar certo aqui. Então, ó, Luiz Otávio, tá vendo, ó? O M maiúsculo e o resto tudo certinho, mesmo que eu atrapalhei tudo a variável aqui, certo? Então, se você quiser aprender por conta própria, aí você pode utilizar alguma coisa, por exemplo, criar uma string, dar um ponto, e aí você pode ler mais sobre essas funçõezinhas aqui, ó. Todas essas funçõezinhas que tem aqui, ó, tem lá no site do Python, certo? Aí você pode pesquisar por qualquer uma dessas funções que você achar um nome aqui interessante e ver lá no site do Python. A gente vai passar muito por essas funçõezinhas aqui nas aulas posteriores, entendeu? Não sei quando, mas a gente vai em algum momento passar por algumas dessas funções aqui, mas se você quiser aprender por conta própria, é interessante você já ir buscando aí para já ir aprendendo mais, certo? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que tenha gostado, espero que tenha entendido. Se você curtiu, dá um joinha aí. Se você tiver dica, crítica, qualquer sugestão, deixa aí nos comentários pra gente, que eu vou tentando sempre melhorar esse cursinho aqui pra gente, certo? Um abraço e até a próxima aula.